Vejamos esse diagrama. Perceba no diagrama que entre o primeiro ano antes de Cristo e o primeiro ano depois de Cristo, não há nenhum ano de 12 meses aqui no meio, chamado ano zero. Se fôssemos contar 10 anos, começando do ano 7 antes de Cristo, por exemplo, faríamos 10 menos 7, que é igual a 3. E por que não deu como resultado o ano 4 depois de Cristo? Justamente porque a calculadora está programada para admitir o número zero, mas na contagem dos anos, que são, repito, números ordinais, não existe um período de 12 meses conhecido como ano zero. Entendeu agora? É por isso que os 483 anos começam em 457 a.C. e terminam no ano 27 depois de Cristo, a data em que Jesus foi ungido por ocasião do seu batismo. Essa é a explicação do Dr. Maxwell. Lembre-se que ele é doutor em História Eclesiástica. Pergunta número 21. Gero, das 70 semanas, você já falou de 7 semanas, mais 62 semanas, que dá 69 semanas no total. Onde está então a última semana, a 70ª semana? A semana de número 70 se encontra em Daniel 9:27, onde Jesus, após ser batizado no ano 27, faria firme aliança com os judeus por uma semana. E na metade da semana, no ano 31, Jesus faria cessar o sacrifício e a oferta de manjares, por ocasião da sua morte na cruz. No ano 34, completou-se a outra metade da semana número 70, onde Estevão foi apedrejado e morto. Atos, capítulo 7, 54 a 60. Terminando assim as 70 semanas, ou 490 anos, concedidos ao povo judeu. Pergunta 22. Após essas 70 semanas, ou 490 anos, que foi de 457 a.C. até o ano 34 depois de Cristo, os judeus foram rejeitados como o povo escolhido de Deus? Sim. Rejeitados como nação escolhida para levar o Evangelho. Porém, como indivíduos, não. Pois a porta da graça se encontra aberta para todo indivíduo. Pergunta 23. E o restante da profecia das 2.300 tardes e manhãs? Como é que ficou? E queria que você falasse também, Gero, um pouquinho sobre o desapontamento. Se subtrairmos 2.300 anos menos 490, restarão 1.810 anos. Do ano 34 depois de Cristo, somados com 1.810, chegaremos a 1844. Como Guilherme Miller acreditava que a terra era o santuário e que a terra seria purificada após os 2.300 anos, concluiu-se que Jesus voltaria no ano de 1844 e que a terra seria purificada com fogo. Como Jesus não voltou nessa data, ocorreu o chamado o desapontamento. Pergunta número 24. Gero, fale um pouco também sobre o santuário celestial. No ano de 1844, o santuário que seria purificado era o santuário celestial e não o terreno. Naquele ano, Cristo entraria no lugar santíssimo, dando início ao juízo investigativo, onde seria analisado e decidido cada caso de cada ser humano. Bem,
permita-me fazer um breve comentário sobre essa resposta de número 24 sobre o santuário que o Geró acabou de falar. Algumas pessoas dizem que não existe essa história de santuário celestial e que isso foi invenção dos adventistas. Será que isso é verdade? Não vamos ser injustos. Bom, pesquisando a Bíblia e alguns livros que o Gero me sugeriu, encontrei algo surpreendente a respeito desse assunto. Quero compartilhar com você agora. Começando com o livro de Êxodo, vamos ver o início da construção do primeiro santuário, ou tabernáculo, feito pelos israelitas, sob a supervisão, obviamente, de Moisés. Estão lembrados? Lá em Êxodo. Leamos Êxodo 25, verso 8. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, Deus disse a Moisés. Agora vamos a Êxodo 25, verso 40. Vê, pois, que tudo faças, segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Os adventistas acreditavam e acreditam que o modelo do qual Deus falou para Moisés, do santuário que ele mostrou lá no monte, era, na verdade, o santuário celestial. E que Moisés deveria construir ou fazer uma réplica desse santuário celestial que ele viu aqui na terra. Ora, vamos ver uma ilustração desse pequeno santuário. Observa a figura agora. É apenas uma ilustração, tá? Feito por Moisés lá no deserto. Era uma espécie de uma tenda que podia ser montada e desmontada. Tinha um local cercado, conhecido como átrio ou pátio, onde os sacrifícios ocorriam ali. Eram realizados também as mortes dos cordeiros, lembrando o Cordeiro de Deus, Jesus, que um dia morreria na cruz do Calvário em nosso lugar. Dentro da tenda, propriamente dita, havia 2 compartimentos. O primeiro chamava-se Lugar Santo, e tinha 3 móveis lá dentro. Quais eram esses móveis? Uma mesa com 12 pães, um candelabro em frente, ou chamado também de castiçal, e um altar de incenso. Nesse primeiro compartimento, o sacerdote oficiava diariamente, grave isso, todos os dias, ele oficiava ali. E o segundo compartimento ficava logo em frente ao altar de incenso. Era separado por um véu, ou uma cortina, e era chamado de Lugar Santíssimo, também conhecido como Santo dos Santos. Nesse segundo compartimento, havia apenas um móvel, a Arca da Aliança. Que arca era essa? A arca onde continha os 10 mandamentos. 3 objetos estavam lá. Uma vara de madeira que era do sacerdote Arão, que havia florescido, vocês lembram? Um pote de maná e as tábuas dos 10 mandamentos estavam lá dentro da arca. Neste local, conhecido como Santo dos Santos, apenas o sumo sacerdote podia entrar. E presta atenção nisso, somente uma vez ao ano, ou seja, no dia da purificação do santuário, que era conhecido como Dia da Expiação. Anualmente acontecia essa expiação. Agora que você já conhece um pouco sobre o santuário terrestre, feito por Moisés, voltemos para o desapontamento que Guilherme Miller e os seus seguidores eles enfrentaram ao perceber que Jesus não havia voltado em 1844 para purificar a terra com fogo, já que a cristandade da época, lembre-se, já falei sobre isso, achava que a terra era o santuário que seria purificada com fogo na volta de Cristo. Após o desapontamento, um grupo dos seguidores de Miller passou a estudar a Bíblia de forma mais acurada e descobriu o seguinte: se Jesus é nosso sumo sacerdote, conforme diz o livro de Hebreus, então ele teria que, em algum momento da história, passar para a segunda fase dos serviços do santuário. Que fase é essa? Ele teria que entrar no lugar santíssimo, ou o Santo dos Santos, lá no céu, a fim de efetuar a purificação do santuário, tal qual o sumo sacerdote fazia no santuário terrestre. Uma vez ao ano, ele entrava no Santo dos Santos, lugar santíssimo, na época de Moisés. Fato esse que, segundo os chamados
adventistas, após o desapontamento, acreditaram piamente que esse fato ocorreu na data de 22 de outubro de 1844, onde Cristo passou do lugar santo para o Santíssimo, o Santo dos Santos, iniciando assim a segunda fase de seu ministério no céu, e assim deu início ao chamado juízo investigativo, ou a purificação do santuário celestial, já que no santuário terrestre também havia essa segunda fase, no dia da purificação daquele santuário terreno, também dia da expiação. Agora a questão é, será que existe um santuário celestial? Bem, ao pesquisar o livro de Hebreus e Apocalipse, descobrimos que existe sim. Vamos aos textos. Hebreus 8, versículos 1 e 2. Começando com o verso 1. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. E no verso 2, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. E lá no livro de Hebreus 9:24 diz o seguinte: porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. E um dos textos que mais me surpreendeu foi esse agora, que vamos ver. Apocalipse 11, verso 19. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Você lembra qual o móvel principal que havia dentro do santuário feito por Moisés? A Arca da Aliança, isso mesmo. A Arca com os 10 mandamentos. E agora, João vê a Arca dos 10 mandamentos dentro do santuário celestial. Você ainda tem dúvida se existe um santuário celestial? Eu não tenho nenhuma dúvida. Existe sim. E isso é certo. Vamos perguntar agora a pergunta número 25. Gero, que livro então você recomendaria caso alguém queira pesquisar um pouquinho mais sobre essa profecia das 2.300 tardes e manhãs? Basicamente, tudo que eu falei foi tirado de 3 livros. Primeiro, o grande conflito, conhecido como o conflito dos séculos, de Ellen Goldwhite, da editora Casa Publicadora Brasileira, e os outros 2 escritos por Lourenço Gonzalez, um, O Santuário, e o outro, Assim Diz o Senhor, pela editora Ados. Em cada um desses livros encontra-se um gráfico com a explicação e o entendimento dessa profecia. Bem, já que o Gero falou sobre um gráfico ou diagrama que há nesses livros, eu tive a curiosidade de pesquisar nesses livros que ele falou e encontrei o tal gráfico ou diagrama e me propus a não apenas compartilhá-lo com você, como também explicar todas as informações que o diagrama apresenta a respeito das 2.300 tardes e manhãs, e que foi falado aqui durante esse vídeo, uma espécie de resumão. Outra coisa também que encontrei nesses livros foi sobre o início do movimento adventista e quem fez parte daquele grupo que teve, após o desapontamento de 1844, a curiosidade de pesquisar a Bíblia de forma mais acurada. Lembra que teve um grupo que pesquisou de forma melhor, descobrindo dessa forma a mensagem da existência do santuário celestial e, consequentemente, descobriram a arca.
da aliança que se encontra dentro do santuário, como João vira lá no Apocalipse. Dessa forma, esses pioneiros concluíram a validade dos 10 mandamentos, conforme apresentado em Êxodo, capítulo 20, do versículo 3 ao 17, inclusive a guarda do sábado. Bem, vamos ao diagrama. Toda a extensão das 2.300 tardes e manhã vai de 457 a.C., com o decreto de Artaxerxes, até 1844 d.C. Lembrando que essas 2.300 tardes e manhãs são, na verdade, 2.300 dias, porém dias proféticos, não esqueça, ou seja, 2.300 anos, já que profeticamente um dia corresponde a um ano, conforme a gente já viu lá em Números 14, verso 34. Lembra disso, né? Desse total de 2.300 anos, 70 semanas, ou seja, 490 anos, já que uma semana tem 7 dias, 490 é igual a 70 vezes 7. 70 semanas estavam determinadas para se cumprir com o povo judeu, ou povo de Daniel, conforme vimos em Daniel 9, 24. Para dar veracidade à profecia e facilitar também o entendimento de Daniel. O que foi que o anjo fez? O anjo Gabriel divide as 70 semanas em 3 partes, como vemos nesse gráfico. 7 semanas, ou 49 anos, 62 semanas, ou 434 anos, e uma semana, ou... Após as primeiras 7 semanas, ou 49 anos, ocorre a restauração de Jerusalém em 408 a.C., conforme você está vendo aí. Após as 62 semanas, 434 anos, ocorre o batismo de Jesus, no ano 27 d.C. E a semana de número 70, ou a última das 70 semanas, que são 7 anos, foi de 27 d.C., no seu batismo, até o ano 34. Só que essa última semana também o anjo Gabriel dividiu em 2 partes. Veja, meia semana, que são 3 anos e meio, que foi do batismo de Cristo em 27 d.C., até o ano 31 d.C., quando ele é crucificado, e a outra metade, 3 anos e meio também, foi de 31 d.C. até o ano 34 d.C., onde ocorre o apedrejamento de Estevão e o fim de Israel como nação escolhida, nação eleita. Por isso o anjo Gabriel disse em Daniel 9, 27 o seguinte: ele, no caso ungido, que é Jesus, fará firme aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Ao morrer na cruz, Cristo fez cessar todos aqueles sacrifícios de cordeiros que, a partir do ano 31 d.C. em diante, não tinham mais nenhuma validade, já que Jesus era o verdadeiro Cordeiro de Deus e tiraria o pecado do mundo, cujo aqueles animais apontavam. Subtraindo então do total dos 2.300 anos menos 490 anos, que terminaram em 34 d.C., restavam ainda 1.810 anos. Lembre-se, 2.300 menos 490, 1.810. Do ano 34, então, depois de Cristo, somando 1.810, chegaremos a 1.844, onde nesse ano Jesus inicia a segunda fase de seu ministério, agora no lugar santíssimo, ou Santo dos Santos. Vejamos outro bonito gráfico que ele é bem colorido, e eu acredito que você vai gostar. Podemos ver toda a extensão dos 2.300 anos, de 457 a.C. até 1844 d.C. E lá embaixo do gráfico, naquela parte verde, você está vendo? As 70 semanas ou 490 anos, de forma bem explicada. O decreto de Artaxerxes em 457 a.C., restauração de Jerusalém em 408 a.C., batismo de Jesus em 27 d.C., morte de Jesus em 31 d.C. e apedrejamento de Estevão em 34 d.C. E por último, em 1844, início da segunda fase do ministério de Jesus no santuário celestial. Nesse caso, entrando no lugar santíssimo, ou a chamada purificação do santuário, conforme o anjo disse em Daniel 8,14. Conforme combinado, agora vamos mostrar alguns dos pioneiros do adventismo que deram origem à Igreja Adventista do Sétimo Dia,
já que a Igreja Adventista não existia na época do desapontamento de Miller. Só veio a existir em 1863. Vamos ser honestos com eles, ok? Começando com Guilherme Miller. Ele era um pregador da Igreja Batista. E também temos Josué Himes, ou Himes, organizador e promotor principal das conferências do Miller. Tiago White, que aceitou a mensagem de Miller aos 21 anos. Temos José Bates, era um ex-capitão do mar, aceitou a mensagem de Miller em 1839. Uriah Smith, ou Uriah Smith, como alguns pronunciam, ele atuou como secretário da Associação Geral dos Adventistas. Ellen Gold Harmon nasceu em 26 de novembro de 1827 nos Estados Unidos. Possuía mais 7 irmãos, 2 meninos e 5 meninas. Ela tinha uma irmã gêmea chamada Elizabeth. A história dela é o seguinte: aos 9 anos foi atingida por uma pedra jogada por uma colega de escola e esse acidente quase lhe custou a vida. Durante 3 semanas ela permaneceu em coma e finalmente teve que abandonar os estudos, infelizmente, por ter ficado com a saúde bem debilitada devido a esse acontecimento. Aos 12 anos de idade foi batizada, juntamente com vários familiares, em uma igreja metodista. Ela era metodista. Agora, depois de assistir a várias reuniões adventistas, em 1842, aceitou plenamente os ensinamentos apresentados por Guilherme Miller. E, por causa disso, foi desligada da igreja metodista, não apenas ela, como também toda a sua família. 2 meses após o desapontamento, que ocorreu em 22 de outubro de 1844, Ellen Harmon teve sua primeira visão no mês de dezembro, aos 17 anos de idade. Em 1846, casou-se com Tiago White, tornando-se assim o seu nome, Ellen Gold White. Tiveram 4 filhos. Ela recebeu mais de 2.000 visões e escreveu cerca de 100.000 páginas. Hoje até existem dezenas de seus livros já traduzidos para português. Ela faleceu em 16 de julho de 1915, aos 87 anos. Vale salientar agora que o movimento millerita, o movimento lá de Guilherme Miller, que foi chamado de Adventista ou Adventismo millerita, alcançou cerca de 200.000 pessoas. Segundo o livro de Lourenço Gonzalez, Assim Diz o Senhor, só de pregadores, para você ter uma ideia, empenhados nessa campanha de advertência da iminente volta de Cristo, que estava próxima já, entre ministros ordenados e leigos, um total de 1.500 a 2.000 pregadores. Entre esses havia metodistas, batistas, congregacionalistas cristãos, presbiterianos, episcopais, luteranos, quakers e tantos outros. Estamos aqui na casa do Gero e eu perguntar a ele quais são as suas considerações finais, Gero. Foi muito bom, entendeu? Participar dessa matéria, entendeu? Foi muito bom, entendeu? E eu espero que todos aqueles que ainda não se decidiram, que vê essa matéria e se decidir, entendeu? Estar com Jesus, entendeu? Eu espero um dia encontrar essa pessoa no céu. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos fortalecer e nos fortalecer sempre, entendeu? Que possamos juntos um dia estarmos louvando e engrandecendo o Senhor Deus nas mansões celestiais. Amém. Eu quero agradecer pelo Gero, pela disponibilidade, por ele ter nos recebido na casa dele, juntamente com sua irmã Margarida, que mora aqui também, e dizer que ficamos muito contentes. E esperamos que esse material que foi gravado aqui possa se espalhar pelas pessoas que estejam interessadas e que
haja realmente um esclarecimento a respeito desta profecia que é tão importante, as 2.300 tardes e manhãs. Então esperamos que o Gero continue cada vez mais espalhando o conhecimento que Deus deu a ele, que o Espírito Santo continue usando ele para a honra, para a glória de Deus. Forte abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.